Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente discute as várias questões ligadas, obviamente, à nossa saúde. Hoje nós vamos falar sobre infarto e AVC. Gente, como tem gente morrendo de infarto e de AVC nesse mundo, hein? Principalmente aqui em nossa volta. E nós vamos falar muito sobre isso agora em nosso programa. Nós convidamos para a nossa bancada o Dr. Vilmar Pereira, médico intervencionista, cardiologista no Mater Dei, no MC e no HC, no Hospital de Clínicas da UFO. Dr. Bruno Amaral, também intervencionista, neurocirurgião. Dr. Vilmar, Dr. Bruno, um prazer muito grande tê-los aqui conosco em nosso Dose de Saúde desta semana. Sejam muitíssimo bem-vindos. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Bom, só para dar uma contextualizada na nossa prosa, cerca de 30% de mortes no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares. Isso significa 400 mil óbitos anuais, segundo o Ministério da Saúde. Fazer um acompanhamento médico adequado pode ajudar a mudar essa realidade. Um levantamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo indicou que, em nível nacional, 23% da população nunca foi ao cardiologista, o que dificulta uma atuação médica preventiva. Um dado alarmante que foi observado agora em 2024, até o mês de junho, que a diferença entre os óbitos por AVC e por infarto, com dados coletados até junho, como eu já disse, atingiu 8,78%, tornando o infarto a menor causa em comparação com o AVC. Os dados refletem uma realidade preocupante, mas o grande assassino, vamos dizer assim, é o infarto ainda, né, doutor Vilmar? O infarto seguramente é o responsável pela maioria das mortes súbitas, né, e da população no mundo. A doença cardiovascular, ela mata 1/3 da população em qualquer lugar do mundo. Lembrar que essas mortes, a maioria delas é causada pelo infarto. Tem alguns dados que têm mudado, mas a maioria é infarto, né? E a pandemia também aumentou muito essa situação de infarto, aumentou 30% a chance, a prevalência de óbitos em infarto no domicílio, de mortes por infarto no domicílio, que as pessoas não procuravam médico, ficavam sintomas e não buscavam tratamento, né? Então, apareciam sintomas, ficavam e aumentava. E a doença em si, né, a pandemia em si, o vírus em si, ele produz um processo inflamatório sistêmico, generalizado. Então, qualquer inflamação pode acometer as artérias do coração, do cérebro, como o Dr. Bruno vai falar também. O AVC, o acidente vascular cerebral também, né, doutor Bruno, preocupa e muito, né? Sim, com certeza. Junto com o infarto, né, tá entre as principais causas de morbimortalidade, né, de mortalidade e de sequelas permanentes, né? Então, as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo também, né? Também é um quadro que aumentou muito com a questão da Covid, das inflamações, né? Cria um estado protrombótico no corpo, que vai atingir o coração, o cérebro e outras partes do corpo. Mas sim, o AVC, ele é uma das causas mais importantes de mortalidade, e lembrando que ele também impacta muito a sociedade por causa das sequelas permanentes, né? Então, o paciente que ele deixa de ser produtivo, ele vai precisar deslocar um membro da família para cuidar dele, então você aumenta o impacto econômico e social do AVC por causa disso, é muito grande, principalmente quando acomete pacientes mais jovens, né? O pós-Covid, doutor Vilmar, vem provocando uma série de mortes por infarto. Aí cria-se aquela lenda, não foi vacina, aquelas vacinas que as pessoas tomavam, muita gente tomava para prevenir o Covid, para contra o Covid, aquela coisa tudo e tal. E não, hoje está morrendo muita gente por conta das vacinas. Como é que o senhor avalia isso? Ou foi apenas pelo Covid? Olha, o que acontece, sim, a vacina previne a doença, uma doença grave,
Só que o risco da doença, populacionalmente avaliando, é maior do que da vacina. Claro. Aumentou as doenças trombogênicas, aumentou muito. Por quê? A manifestação trombogênica, desculpa. Porque isso acomete no coração, no cérebro, pulmão e olhos. A quantidade de trombose venosa retiniana aumentou muito. Os consultórios de oftalmologia estão cheios disso. Embolia pulmonar, vivenciamos vários casos, né? Mortes em pessoas mais jovens, né? Então, o que se atribui? Atribui que a doença, ou seja, essa síndrome pós-Covid ou pós-pandemia, teve com esses processos inflamatórios que até ele perpetuam no indivíduo durante algum tempo, pode inflamar placas do coração e essas placas formar fissuras, agrega plaquetas e trombose. Né? Isso pode ser no cérebro. Isso em função do Covid. Do Covid isso acontece. Uhum. Agora, em função das viroses, por exemplo, o vírus da gripe, o influenza, na primeira semana pós-detectada a influenza, o risco de infarto aumenta 6 vezes. É uma coisa absurda. Por isso que a vacina da gripe, ela também pode prevenir infarto. Principalmente na população acima de 60, 70 anos. Então, porque já tem uma plaquinha de gordura, né? O vírus faz um processo inflamatório. Não se sabe se essa estatística para os vírus comuns, essa gripe superficial, essa não. Não tem estudo nisso, mas no vírus da gripe, o influenza, existe estudo publicado nas revistas de maior peso do mundo, que é New England, uma revista seríssima internacional. Essa vacina, ela é disponibilizada na rede pública? Sim. Para gripe no idoso acima de 60 anos. Aí, gente, o recado está dado. Vamos vacinar porque previne, como o doutor Vilmar está falando, previne, inclusive, o infarto além da gripe, que é uma coisa problemática. Doutor Bruno, muita gente jovem morrendo com problemas de AVC. Como é que é isso? Bom, primeiro, o primeiro mito que tem que se tirar um pouco, assim, eu acho que para o infarto também é um pouco isso, né? Achar que é só o idoso que tem AVC, né? Ou até mesmo, eventualmente, só o idoso com comorbidades e tal. O AVC também atinge jovens, né? Atinge jovens e até crianças, né? Tanto o isquêmico quanto o hemorrágico. Uhum. Então, as causas são um pouco diferentes, né? Então, no jovem, por exemplo, é mais comum que seja uma dissecção arterial, né? Quando a artéria se machuca, né? Ela corta e ela gera um trombo. Ou problemas cardíacos, problemas de válvula, problemas de comunicação, problemas congênitos do coração. Então, assim, nos jovens as causas são diferentes, mas o AVC também acontece e precisa de intervenção cirúrgica e medicamentosa também, né? Igual como no idoso. E tem cura também, né? Então, mesmo paciente jovem, idoso, criança com AVC, hoje é possível a gente tratar praticamente todos os tipos de AVC e o paciente sair sem sequelas ou com sequelas mínimas que não vão impactar a sua vida muito. O infarto tem aumentado a incidência entre jovens também, doutor Vilmar? Olha, a gente observamos, nessa fase pós-Covid, observamos um aumento de fenômenos, né, trombóticos em jovens, né? Mas hoje também a facilidade do diagnóstico, né? Do diagnóstico. Uhum. Mas jovens, hoje, a gente atribui muito a muitas coisas que o jovem compra esse risco. Por exemplo, uso de drogas favorece infarto em jovem. Uso de cocaína, por exemplo. Até maconha tem alguns estudos que já mostrou isso. Né? Então, a incidência de obesidade no jovem tem cada vez mais aumentado a obesidade mórbida, às vezes. O tabagismo, parece que o tabagismo voltou a crescer. É uma coisa absurda. Que né? coisa. Então, a inatividade física, todos esses fatores são risco, mas existe uma causa de infartos nos jovens um pouco diferente do adulto. Por exemplo, no infarto do jovem, você pode ter, vamos supor, uma artéria, estou falando de coisas raras, mas acontece, uma artéria nasce no lugar errado. Isso pode acontecer. Né? Eu estou falando de um infarto propriamente dito. Ela pode ter infarto por dissecção de coronária, que é o semelhante que o Dr. Bruno explicou. Isso pode ser por um estresse emocional intenso, pode ser por um esforço físico intenso, pode levar como se fosse uma dissecção de aorta, ele faz uma fissura na artéria do coração, ele rompe aquela lâmina e obstrui o vaso.
tá certo? Mas, então, essas são as causas mais... Mas a morte súbita no jovem nem sempre é por infarto. Aí é menos prevalente infarto, mas o jovem pode ter infarto. Aí você tem outras causas que podem ser estruturais, né? Você pode ter uma doença arritmogênica do ventrículo direito, que é a arritmia como doença primária, né? Você pode ter doenças de obstrução do músculo cardíaco por um grande crescimento dele, que chama cardiomipatia hipertrófica, que ele pode acontecer. Isso acontece muito em jovens, que, vamos por um exercício extenuante, não tem diagnóstico, às vezes, então isso pode acontecer. Tá certo? Praticando o esporte, alguma coisa assim, ele... Pode, e morte súbita. Então, essa doença aqui, especificamente, ela pode ter uma prevalência familiar alta. Então, quando um membro da família tem, a gente tem que investigar todo mundo, né? E situações em que você pode ter excesso por drogas, né? Por drogas a gente já citou que é uma das causas de infarto em jovem. E outras situações que mimetizam infarto, que é o coração partido, que é o Takotsubo também, isso pode acontecer jovem, mas é mais comum na idade adulta, mas não afasta. Então são essas situações, quer dizer, às vezes você fica pensando só a morte jovem, infarto. Não, no jovem pode ter outra, o infarto pode ser uma verdade, mas pode ser outras causas de não infarto. E antigamente aqui, só no nosso meio, todo mundo conhecia a famosa morte de repente. E aí o paciente morria de repente, morte súbita na roça, na fazenda. Era um jovem, em idade produtiva, que era miocardiopatia chagásica. É uma doença do músculo cardíaco, levava à morte por arritmia cardíaca. É uma das maiores causas de morte na doença de Chagas, né? Chagas é muito prevalente ainda? Tem muitos casos? Ainda tem. Não os Chagas agudos, né? Sim. Isso não, mas com a melhoria da sociedade, tudo isso cada vez mais está diminuindo. Mas uma população aí que vem de hábitos rurais, que não tinha esses cuidados, coisas. Mesmo não significa que a pessoa tem que morar em casa de pau a pique. Não tem nada a ver. De pau a pique. Não, mas não é só isso que pode acontecer. Até acidentalmente uma pescaria, tem caso, um cara pegou uma doença de Chagas na pescaria. Fez um Chagas até para acabar, né? Dormiu no chão, pegou um barco. Tem lógica, mas isso acontece. Tem umas histórias que falam que o infarto no mais jovem ele é mais fatal que no mais velho, no idoso. Porque o coração do jovem não tem muita saída, não sei o quê. Se vier uma bomba ali, não sei explicar, sei que vai falar sobre isso. O do idoso já tem mais abertura, o coração já está mais usado, como se diz. O que acontece é que no idoso, a cardiopatia isquêmica ela vai condicionando o músculo cardíaco. Uma isquemia residual de um vaso pequeno, ele vai criando algumas compensação para essa isquemia crônica. Tá certo? O que não acontece no jovem. Né? Então, no jovem, quando ele se fecha um infarto, no jovem, dificilmente você vai ter colaterais que suprem aquilo. No idoso, onde uma isquemia, às vezes, uma angina estável que vai crescendo, ele vai desenvolvendo colaterais e o paciente, talvez, no infarto, tenha menos dano. Mas no jovem, o infarto, na região que é afetada pelo infarto, o estrago é grande. Doutor Bruno, como que a pessoa sabe que está tendo um AVC? Bom, isso é muito importante de conversar sobre isso, realmente, tanto que faz parte dos principais protocolos de atendimento ao AVC no mundo todo, né? A gente pensa no atendimento médico, mas no AVC, o protocolo, o atendimento médico, ele aponta. Tudo começa com você identificar um AVC em casa, na rua, num vizinho, num colega de trabalho. Então, a primeira coisa é você identificar uma perda súbita de alguma função neurológica. O que é isso? Uma perda súbita de visão, o mais comum, uma perda súbita de motricidade, né? Então, o paciente para de mexer, motricidade do rosto, uma perda súbita da fala. Então, qualquer perda súbita de função. Por isso que os protocolos de AVC de atendimento pré-hospitalar, geralmente tem alguns mnemônicos, cada país faz o seu. No Brasil, principalmente, você pede para a pessoa sorria, né? Tem o A de abraço, levante as mãos. Você pede para a pessoa falar alguma coisa. Se uma dessas funções estiver comprometida, urgência, ligar para o SAMU, atendimento pré-hospitalar, ou o SAMU, que é essa rede de atendimento pré-hospitalar, para encaminhar o paciente para o protocolo AVC, né? Então, é muito importante reconhecer sinais de AVC precoces em qualquer ambiente da vida cotidiana da gente. É o primeiro passo. O fator tempo aí é muito importante, né? Entre o sintoma e a procura de ajuda. Sim, com certeza. A gente até costuma falar que tempo é cérebro, né? Isso vem derivado de um jargão da cardiologia, né? Assim, a gente brinca que na neurologia, no tratamento do AVC, vem sempre, né,
atrás ali no vácuo da cardiologia, porque a cardiologia começou antes, teve mais pesquisas antes e a gente vem junto, né? Então, a gente costuma falar que tempo é cérebro, né? Então, a cada minuto, a cada hora que se passa, são milhões de neurônios que estão morrendo ali, né? Que estão perdendo a função que a gente poderia salvar desobstruindo essa artéria, seja por meio de remédio, seja por meio de uma cirurgia, né? De uma remoção desse trombo. Então, assim, hoje a gente tem alguns tempos, então você pode fazer hoje o tratamento do AVC em até 24 horas. Então, até 24 horas a gente tem dados na literatura médica mundial de que é possível você salvar alguma função. Isso não significa que você pode esperar tempo, até as 24 horas para tratar. Não, se começou a AVC agora, você quer tratar nos próximos minutos. Tá, o senhor está falando de salvar alguma função, isso quer dizer que perde alguma função. Sim, exatamente. Por exemplo, se você tem uma oclusão numa área, né, o cérebro ele é uma estrutura topográfica, então cada parte do cérebro, os neurônios são responsáveis por uma função no corpo, né? Então, se você oclui, por exemplo, uma artéria que irriga a região que controla a mão esquerda, por exemplo, você está mexendo ela, não está mexendo nada, né? Completamente imóvel. Se você desobstrui aquilo de imediato, por exemplo, você vai voltar 100% da função da mão. Se você demora um pouco a desobstruir, pode ser que alguns neurônios já tenham se perdido, mas alguns ainda sejam viáveis e você vai salvar parte da função. Então esse paciente, em vez de ele ter uma plegia, que é uma ausência completa de movimento, ele vai ter uma paresia, ele vai mexer um pouco. E isso é importante, assim, as pessoas falam, mas está com sequela. A diferença do grau de força que a pessoa perde, ela perder completamente ou conseguir mexer um pouco, dá um impacto absurdo na vida da pessoa, no dia a dia, na capacidade de comer alguma coisa, ou pacientes que têm muito déficit, né, na ajuda para o cuidador. Então, entre a perda completa da função e o restabelecimento completo da função, que é o que a gente quer, alguns pacientes acabam tendo um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do que a gente chama de área de penumbra, né? Essa área que ainda pode ser salvada é chamada de área de penumbra, ou penumbra isquêmica. Então, você consegue salvar aquela região ainda. O paciente ele vai voltar a ter a sua função, não completamente, mas ele volta parcialmente, depois vai fazer fisioterapia, vai fazer reabilitação e consegue ter uma funcionalidade naquela região para ele não se tornar completamente dependente, que é o que a gente não quer, né? Então, assim, hoje, em até 24 horas, é possível salvar alguma função, né, e dar alguma melhora para aquele paciente. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Colocação aí com o Bruno, que brilhantemente explicou esse contexto desses sintomas, é muito importante isso, por uma questão de saúde pública, de orientação social, isso. Todas as pessoas têm que saber isso. E o importante é que o cérebro é muito mais sensível, a célula cerebral, ela é muito mais sensível a dano do que a célula cardíaca. Então, ela tolera muito menos a isquemia do que uma célula cardíaca. Então, por isso que se a pessoa ficar com o coração parado, por exemplo, lá, acima de 5 minutos no cérebro, não tiver massagem nenhuma, já começa a ter lesão neurológica. O quanto é uma questão. Então, assim, por isso que assim, qualquer quantidade de neurônio que você salva, o paciente é benéfico, entendeu? Então, assim, a sensibilidade à célula neurológica ao oxigênio, que ela só alimenta de oxigênio. É interessante essa questão que você fala da orientação social, porque nessas doenças súbitas vasculares, né, infarto, morte súbita, AVC, qualquer um, é muito importante a orientação da população. Por exemplo, é clássico que a gente sabe que, isso é um dado antigo já, que uma das melhores cidades do mundo para morte súbita, né, era atendimento que tem das melhores taxas de salvamento de morte súbita, é Seattle, nos Estados Unidos, e isso foi conseguido
não por ter os melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores cirurgiões, mas por uma educação da população. Preventiva, Então, né? toda a população da cidade, existe um programa em que a pessoa ela faz educações em saúde rotineiras. Então, todo mundo que está andando na rua sabe o que fazer se alguém cair do lado ali passando mal com uma parada cardíaca, alguma coisa. Sabe como massagear, sabe aonde ligar, tem, né, desfibriladores, tem... como são os aeroportos, né? Então, assim, a população, você está andando na rua, aquela pessoa que está andando do seu lado ali na frente, ela é quase um paramédico, né? Seu vizinho. Aham. Então, todo mundo sabe um pouco disso, isso impacta muito fortemente no desfecho lá na ponta, né? No que você vai conseguir salvar de infarto, de AVC ou de qualquer outra doença súbita que possa acometer a pessoa. Doutor Vilmar, o doutor Bruno falou bem sobre a questão da prevenção do AVC, né? O que a pessoa sente e tudo mais. Como é que eu sei que eu vou ter um infarto, que eu estou sentindo um infarto, que eu posso ter um infarto? Os sintomas do infarto, para a sorte do cardiologista, os sintomas dos infartos são mais visíveis e o paciente, às vezes, reclama mais fácil do que o paciente do AVC. Né? Porque o paciente do infarto, a dor é uma coisa, e no AVC não tem dor. No infarto tem dor. Então, o paciente, a causa mais comum é uma dor no peito, em aperto, que irradia para os braços, para a mandíbula, às vezes para as costas, e às vezes começa com uma dor abdominal, porque depende da área do coração, do território, às vezes alguma região na parede anterior, na parede inferior do coração, o sintoma é um pouco diferente. Então, tem sintomas que o paciente procura achando que é uma gastrite, na verdade é uma angina, uma dor no peito. É porque ela começa na boca do estômago, às vezes, e depois sobe para o peito. Outras vezes. Isso é rápido? O começo dessa dor? A dor do infarto, propriamente dito, ela começa e às vezes ela vai perdurando até 1 hora, 2 horas, e fica uma dor lacinante. Por regra é isso. Mas às vezes a dor é uma dor discreta. O paciente chega apenas com sintomas outros. Né? Mas do infarto, às vezes o paciente sente dor, ele acha que está no dente, que trava a mandíbula. Então, ele acha que teria que procurar o dentista, porque a dor é muito forte e é infarto. Mas a dor, o sintoma de dor é uma das apresentações do infarto. Essa é a mais conhecida. Mas os sintomas podem ser de desfalecimento. A primeira manifestação. Aí é que é a questão. Às vezes a primeira manifestação, desmaio, às vezes começa com uma sudorese profusa, tá certo? Um sinal de tontura, né? Sinal de cansaço. Tá certo? Então, os sintomas, é um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas que, clinicamente, a gente pode dizer essa pessoa está infartando. Né? E, às vezes, até a primeira manifestação do infarto pode ser a morte súbita. O cara nunca teve angina, nunca teve aquela dor no peito, nos esforços, vou procurar o cardiologista por causa dessa dor. Não, às vezes, a primeira manifestação do infarto é a morte súbita. Né? E a morte súbita, ela é precedida, às vezes, desses fatores. E, às vezes, o paciente só fala, olha, caiu. E o fenômeno da morte súbita normalmente é uma arritmia cardíaca em decorrência da isquemia, a fibrilação ventricular. Por isso, os desfibriladores portáteis, que têm os grandes acúmulos de pessoas, salvam a vida. Porque se a pessoa desmaiou, ele vai lá, coloca no peito da pessoa, ele sozinho fala e ele dá o choque. Entendeu? Então isso é um negócio fantástico. Às vezes, o paciente pode ter um infarto, os sintomas serem pequenos, a pessoa pouca percepção, e 3, 4 dias depois ele tem uma morte súbita. Aí pode até ser por ruptura cardíaca, aí essa não tem jeito. Né? É um infarto tardio, complicação mecânica do infarto. Tem pacientes que vai para necrópsia, aí a hora que vai lá pesquisando infarto, abre a cavidade onde estaria o coração, está cheio de sangue. É uma ruptura cardíaca. Né? Não podemos esquecer dos aneurismas também, aneurisma de aorta, né, que também levam a morte súbita, mas a mais comum, né, é a morte cardíaca por arritmia cardíaca em decorrência da isquemia. Aí surgem os curiosos, né, os boatos, os palpites, aquela coisa. Não, ela morreu, ela tinha alguma coisa, porque ataque do coração não é desse jeito, não vem dessa forma. Ela devia ter alguma coisa anterior que provocou isso. Tem isso? Existe, né? Ela, com certeza, as causas mais comuns numa idade mais adulta é a doença cardíaca subsistente, às vezes pouco sintomática. Né? A pessoa tem uma plaquinha lá de 20% na artéria coronária, não tem
não tem repercussão clínica nenhuma, aquela plaquinha, ninguém vai operar aquilo nem nada, mas ela, por um mecanismo qualquer, ela pode ter uma fissura daquela placa e agrega as plaquetas de trombose, né? Fora isso de morte súbita, a doença aterosclerótica, essas causas que nós conversamos anteriormente, a arritmia cardíaca por doença que tem, pacientes que têm uma doença arritmogênica de base, né? Isso pode acontecer também em pessoas que tiveram uma miocardite viral, por exemplo, teve um processo inflamatório, uma gripe, uma semana antes e às vezes apareceu com miocardite pós-viral. Então isso é comum, né? E aí é o fenômeno elétrico, todo jeito o fenômeno elétrico, por isso o desfibrilador é importante, salvaria a vida da pessoa, né? Então, eu já vi um desfibrilador no meio do deserto. No meio do deserto. Numa região desértica, onde tinha um ponto turístico, estava lá o desfibrilador no meio do deserto. Eu fiquei encantado com aquilo. Então, assim, é interessante. Quer dizer, que ali, você imagina, no deserto não tem nada, tem que desfibrilar e pronto. É questão de cultura, né? É cultura. E então, amor assim, à vida, né? E esses desfibriladores, eles são muito autodidatas. Você coloca, ele explica direitinho as pás, coloca aqui no peito, ele fala, afasta, vou cardioverter. Então, assim, ele detecta o ritmo e faz a cardioversão. Entendeu? O infarto, ele deixa sequela física? Sim. As sequelas físicas pode até ter sequela neurológica por causa de um infarto. O paciente pode formar aneurismas no coração, né, na área necrótica do infarto, e essa perde a capacidade de contração, e ali dentro forma coágulos, e depois o cara pode morrer de AVC. Então, o indivíduo pode morrer por AVC por problema cardíaco, tanto estrutural, né, por doença cardíaca, por malformação congênita, né, como a gente faz fechamento de comunicação dentro do coração através de próteses, coloca uma prótese lá dentro e oclui isso, porque é uma das causas de AVC, principalmente em jovens, né, é um defeito congênito, mas e a doença valvar do coração também causa problema neurológico. Né? Pode causar endocardite, infecção, e às vezes a manifestação é um AVC isquêmico por um êmbolo por infecção, um êmbolo micótico. Isso pode acontecer. Então, assim, a avaliação do paciente como um todo é fundamental. Mas esses pacientes que estão, a grande maioria, tem uma doença cardíaca subjacente. Doutor Bruno, o AVC ele tem a ver com calor? É uma pergunta que me fizeram. Pessoal, você vai conversar com esse dois médicos lá, vê com eles, porque esse calorão aí tá uma coisa horrorosa, né? O AVC, ou vice-versa, tem a ver com esse calorão? Assim, o AVC ele é uma doença que pode ser sazonal, sim. Aí existem vários tipos de AVC, né? O isquêmico, principalmente, na verdade, é o contrário. Ele costuma incidir mais no inverno. O isquêmico, como é que é? Só para o isquêmico é quando a gente tem uma oclusão, né? Então, o AVC é um termo bem genérico, né? Um acidente vascular. Mas, de qualquer forma, ele geralmente significa ou que alguma artéria foi ocluída e está faltando sangue para irrigar aquele tecido, ou que alguma artéria se rompeu por algum motivo e derramou sangue naquele tecido, né? Então, essas as duas formas que pode acontecer, o isquêmico e o hemorrágico, né? O isquêmico, ele tem incidência mais elevada, na verdade, nos momentos, no período de inverno, assim como o infarto. Sim, né? sim. Por quê? A gente acredita que principalmente porque aumenta a circulação de noradrenalina para poder fazer vasoconstricção. Então, a pressão desses pacientes fica um pouquinho mais elevada nessa época do ano, por causa do frio, e você aumenta a incidência. O calor ele também pode afetar as doenças neurovasculares. De uma forma muito simples, por exemplo, a desidratação. Toda desidratação é algo que favorece uma situação protrombótica. Então você pode ter AVCs por trombose mais facilmente, principalmente tromboses venosas, né? Então, assim, o calor pode sim alterar. É importante evitar se desidratar, né? Tá sempre hidratando, evitar a hipertermia, porque pode sim afetar. Mas o mais clássico é o aumento da incidência de AVCs no período do inverno ou de frio. E com o coração? É a mesma coisa. Mesma coisa. É mais relacionado ao frio. Embora uma desidratação possa provocar aumento do fenômeno trombótico, mas a repercussão que aí isso é mais para situações venosas, né? Que é o mais raro, né? Que é o mais raro. O AVC é mais comum em mulher ou em homens? Ou não tem diferença?
Olha, para o AVC hemorrágico, ele costuma ser mais comum em mulheres, assim, quando é secundário a aneurismas, né? Então, assim, aneurismas cerebrais têm uma leve tendência de ser mais frequentes em mulheres, né? Os hipertensivos não muda muito, os isquêmicos também não muda muito, assim, mas de forma geral, as mulheres têm uma predisposição maior à hemorragia por questão do tecido, do colágeno mesmo, né? Então, uma fragilidade capilar maior favorece, uma fragilidade do vaso favorece formar aneurismas e ter hemorragias. Mas os outros tipos de AVC, em geral, não. E no questão do infarto, doutor Vilmar? Sobre do infarto. Isso é mais frequente em mulheres? Ah, tá. O infarto é mais Homens. frequente no homem. Quando na idade, você chega lá acima dos 60 anos, 70 anos, aí equivale a um pouco. A tendência fica mais ou menos semelhante, né? Mais similar aos dois. Mas o infarto tem essa questão de sazonalidade de masculino e feminino, a depender da idade, né? Tem envolvimento com raça, também em alguns países do mundo é mais comum na raça negra. Nos estudos de necrópsias que fizeram quando avaliaram só os pacientes que tiveram morte súbita, um estudo até brasileiro, nessa população estudada de necrópsia era mais comum em homens, né? É mais comum em homens brancos, acho que talvez pela prevalência do negro na região, e era mais comum a mulher tinha uma idade um pouco mais menor em relação ao homem, do infarto. Interessante essa coisa. Da trombose. Agora, a curiosidade é que esses fatores, acho que a população precisa saber que tudo que a gente está discutindo aqui, o infarto, o AVC, eles carregam, acho que os pacientes meu e do Bruno, eles carregam alguns fatores de riscos comuns. E o mais importante deles, e tratável, é a hipertensão. Sim. A hipertensão, ela leva no coração a doença hipertensiva, né, doença de fraqueza do músculo ao longo dos anos, ele adoece e o cara fica com ciência cardíaca, né, até aumento de placas, incidência de aterosclerose é maior no paciente hipertenso, é um risco adicional, e também no coração, no cérebro. Né, ele leva a lesões cerebrais que podem ser os aneurismas decorrentes de hipertensão arterial, além da doença aterosclerótica, que também acontece nas artérias do cérebro. Então, é a doença mais prevalente de fator de risco para os AVCs e para o coração é a hipertensão arterial. Depois entra diabetes e outras coisas, mas assim, e o AVC e todos os outros fatores de risco estão juntos. Obesidade extrema, né? Questão de qualidade de vida, tabagismo. Um paralelo interessante, assim, o Dr. Vilmar falou que no coração a fase aguda, né, é o infarto, mas também cronicamente pode levar à insuficiência cardíaca. Né? No cérebro, o mesmo paralelo, de forma aguda você causa o AVC, e de forma crônica, todos esses fatores de risco levam à insuficiência do cérebro também, que seria a demência. Né? Uma isquemia crônica, doença vascular crônica do cérebro, vai levar a uma demência, que é a demência vascular. Como se fosse a demência de Alzheimer, mas não é Alzheimer, a demência vascular seria um paralelo da insuficiência cardíaca do coração. Né? Aquele coração que vem sofrendo ao longo dos anos, o cérebro vai sofrendo ao longo dos anos com esses fatores de risco e leva à demência, que é a incapacidade crônica. Né? O idoso já foi a grande vítima, né, desses dois problemas, né, de AVC e infarto. Né? Hoje, com a longevidade que as pessoas estão gozando, né, cada dia mais, gente com 100 anos aí já está coisa comum, já virou com qualidade de vida, né? Com qualidade de vida. É importante. Esses riscos diminuíram ou continuam?
de infarto e AVC com os idosos. O risco continua. Tem uma questão que é, o indivíduo que chega com 90 anos de idade, normalmente ele goza de muita saúde. Né? Porque o indivíduo a pessoa que já tem muita doença muito avançada, ele não chega aos 90 anos. Então esses idosos que estão aí, dificilmente você vai ser um idoso diabético, hipertenso, não controlado. Ele não chega lá. Pode ficar chato, né? Porque tem uns velhos que não tem nada que ficam. Mas ele não chega lá, porque a chance de ter evento cardiovascular antes é grande. Então, quando ele chega lá, ele chega com a qualidade de vida muito melhor e são as pessoas mais saudáveis. Eu já cansei de fazer cateterismo em pacientes idosos acima de 90 anos por uma suspeita e coronárias totalmente normais. Normais, pode ter plaquinha de calcificação, mas o fluxo totalmente preservado. Então, é uma seleção natural, é muito interessante isso. Mas ele também está vulnerável aos riscos do mais jovem. O risco, o fator de risco está lá. A longevidade é um fator de risco para essas doenças. O AVC é o mesmo caso, né, doutor? É mais ou menos a mesma coisa, assim. Mas os riscos continuam lá, mas as doenças são mais tratáveis hoje, né? Então, por exemplo, até alguns anos atrás, para o tratamento do AVC, né, agudo, você lá desobstruir um trombo, você tinha limite de idade, né? Falava, acima de 70 anos não é recomendável, porque não vai ter um bom prognóstico e tal. Hoje a gente não fala mais em idade, a gente fala em funcionalidade, que é medida pela escala de ranking, o ranking pré, né, a avaliação do paciente pré. Então tem 100 anos de idade, mas era um paciente que fazia suas coisas, vivia sua rotina normalmente, então você vai tratar o AVC dele, que seja com 100, 104, ou enfim. Então, os fatores de risco continuam lá, né? Pode acontecer, mas a gente tem tratado cada vez mais pacientes idosos, acima de 90, enfim, você consegue resolver esses problemas e fazer o paciente voltar para a rotina dele, né? Não é mais igual antes, teve um AVC com 90 anos, acabou, né? Não, você consegue tratar ele e consegue reverter isso, né? E o exercício físico é fundamental para isso, né? A gente vê aí, principalmente nas redes sociais, anúncios, patrocínios, essa coisa toda. E o idoso, ele tem, até antes de chegar nos 50, 60, cuidar bem da saúde das pernas. Sim. E evita até a demência, no caso. Isso tudo é interessante. Isso não é lenda, isso não é conversa. Não, isso é fato. Sério, é fato, isso é fato. E o músculo que mais relacionado é o músculo da coxa aqui, ó. Então, a fraqueza muscular das coxas leva a um aumento do risco de queda, desequilíbrio. Então, essa musculatura fortalecida no paciente, ele evita quedas. E que é um dos grandes fatores de causa de morte no idoso. Porque ele cai, quebra a perna, vai acamado, vai para o hospital, pega infecção. Então, essa é todo um ciclo. Né? E o indivíduo que se fala, se você começa a ter fatores de variáveis independentes, isso é verdade. Mas o paciente que tem a musculatura boa na perna é porque ele está condicionado, ele tem mais massa muscular. E a massa muscular no idoso é fundamental. Principalmente as doenças respiratórias, quando você tem uma doença respiratória no idoso, uma infecção, o paciente tem mais preparo muscular, o suporte que ele tem daquela doença é muito diferente do sujeito que não tem massa muscular nenhuma. Né? Uma coisa importante no tratamento, que o Dr. Bruno citou, no infarto, a gente pode ter tratamento semelhante ao AVC isquêmico, porque é uma isquemia miocárdica. Então a gente vai lá, se você não tiver acesso a um laboratório de cateterismo, que deve ser feito, o atendimento ideal é que tenha sido feito. Nos primeiros 90 minutos, as chances de sequelas são ínfimas. Então a maior causa de mortalidade do paciente é antes de chegar no hospital. Porque aí é a morte elétrica que eu comentei com você. Uhum. Então, essa morte elétrica ela é poupada, porque está dentro do hospital, ele vai ser chocado. Então, o infarto, for para dentro do hospital. Porque você evita de morrer na rua e não ter um desfibrilador para te atender. Né? Então, a desobstrução é feita por um mecanismo de injeções que você dissolve o trombo, que é a mesma usada no AVC, em doses um pouco diferentes. Mas, e outra coisa é vai lá e coloca, a gente faz a angioplastia, que é o tratamento de eleição em qualquer lugar do mundo. A gente vai, passa através do cateterismo, vai lá, trata, desobstrui essa artéria, coloca um stent e tal. No infarto do AVC, a abordagem que a gente faz intervencionista é de um pouco diferente. A gente vai com os catéteres fininhos lá e a gente aspira aquele trombo. Do cardiologista vai,
cruza ele e coloca o stent por fora. No AVC, o tratamento, porque é grande quantidade de evento, que é quantidade trombótica. A maior causa é trombótica, lá está cheio de coágulo lá dentro. Então a gente aspira esse material, é trabalhoso, engenhoso, a gente tem que ir várias vezes, né, doutor Bruno? Delicada, é feita por mãos experts. O doutor Bruno tem expertise nisso. Aspira e o paciente volta a melhorar, assim, absurdo. Na cara da gente, ele começa a estar lá plégico, começa a mexer. É incrível. Quem já viveu isso, assim, a gente profissional viveu isso, é uma coisa incrível. Assim como do infarto, é fato, doutor, parou a dor. Então é uma experiência muito interessante e efetiva e eficaz. É um fator importante também a questão das placas nas carótidas, né? O senhor parece que atendeu um caso agora recentemente, né, parecido com isso. Sim, a gente tratou 2 casos hoje. Assim, quando você tem um caso de AVC, né, o que o doutor Vilmar falou, Como é é que foi interessante. mesmo o caso, doutor? Em geral, são placas de gordura nas carótidas, né? Então você trata ela por 2 motivos, ou porque a obstrução está começando a não permitir chegar sangue no cérebro, né? Então, um efeito hemodinâmico mesmo, o paciente ele levanta, ele tem tontura, ele levanta, ele tem fraqueza, então começa a obstruir para passar, né? Ou porque ali tem uma placa de gordura, de teromatose, que solta e causa um AVC, né? Então, no caso da carótida, em geral, o paciente ele tem um AVC, quando ele tem um AVC, o atendimento agudo é remover o trombo, como o Dr. Vilmar falou. A diferença com o coração é que, em geral, o trombo que vai para a artéria que você vai tratar no cérebro, né? Por exemplo, a carótida ou cerebral média, é uma artéria que ela em si está saudável. Ela foi obstruída por algo que veio de baixo. É diferente que no coração, a maioria das vezes. Né? A doença está lá. A doença está na coronária, você vai lá tratar a coronária. No cérebro, em geral, a doença veio de algum lugar, você vai lá tirar aquele trombo. Depois que você tira aquele trombo, vem a segunda fase do tratamento, que é investigar a causa, né? Investigar a etiologia. Aí você vai examinar o paciente, as principais causas são cardíacas ou carótidas, né? Então você vai fazer o ecocardiograma, você vai encaminhar para um cardiologista, o cardiologista vai fazer os exames de arritmia, né? Pode ser uma arritmia cardíaca, um problema de válvula, eventualmente uma situação que precisa até de um procedimento terapêutico, né? De uma cirurgia para corrigir, e você investiga também a parte das carótidas. Você pode eventualmente encontrar ali uma placa de gordura que mereça ser tratada, né? Como essa de hoje, né? Um paciente idoso, tinha tido um AVC pequeno. Idoso, velho? Sim, paciente idoso, tinha tido um AVC pequeno, se recuperou desse AVC. Na investigação, a gente encontrou uma placa de gordura importante na carótida e programamos o tratamento com um stent, né? Você vai ali, você abre aquela lesão e você recobre aquela artéria com um stent, que é uma malha de metal, que vai manter a artéria aberta e, ao mesmo tempo, evitar que placas saiam daquela lesão, né? Placa de gordura ou trombo, e possam causar um AVC para cima, né? Essas placas de gordura são formadas através em função de alimentos, bebida, cigarro, essa coisa toda? Existem vários fatores de risco, né? Vários fatores de risco. Eu acho muito importante o que o Bruno explicou, que a artéria do AVC, que quando não é um hemorrágico, quando é hemorrágica, a doença é na artéria. Ela enfraqueceu a parede e está lá. Mas na doença do isquêmico, ou seja, ele é trombótico, as artérias estão em excelente estado. Então é a migração do trombo. No coração isso pode acontecer por o mesmo mecanismo? Pode, mas é muito mais raro. Com embolia, por uma arritmia cardíaca, forma um êmbolo e vai lá e a doença, às vezes a artéria é saudável e está embora. Esse tipo de infarto é mais raro. Então, do que a situação de ter a doença na artéria. Então, e os fatores de risco são os mesmos, né? E o que acontece? A aterosclerose é uma doença inflamatória das artérias do corpo durante longos anos, ou em resposta a um estresse muito grande, né? Por isso que a hipertensão é um fator de risco para a doença da esclerose. Ele tem um processo inflamatório que as artérias, as paredes dos vasos vão inflamando, agregando plaquetas, e no reparo dessa inflamação, o organismo, em frente a alguma injúria, um dos mecanismos de resolução daquele efeito é a calcificação. A calcificação é um mecanismo de cura, né? Então, por isso que antigamente as pessoas tinham muita tuberculose, tratava e ficava a calcificação como sinal de resolução. Então, aí a calcificação. E essa calcificação ela pode ir inflamando, colocar gordura em cima, placa, e aquela própria massa de fibrose, de tecido fibrótico com cálcio, obstrui o lúmen. Então, esse é o mecanismo. E por isso ela é formação longa, durante muito tempo. Agora,
O fenômeno infarto por placas pequenas é diferente. A placa está lá pequena, não tem opção, e tem um fenômeno agudo ali, que de repente ela passa de 20% para 80%. Subitamente. Isso tem como prevenir? Existem as medicações que estabilizam essas placas, que é o grupo das estatinas, os redutores de colesterol. Eles promovem, em tese, a diminuição do processo inflamatório nas placas. E hoje no paciente crônico, sabidamente crônico, hoje já tem recomendação de usar a colchicina, que é um anti-inflamatório em doses pequenas para diminuir o processo inflamatório das artérias do coração. Hoje já é recomendado em paciente com muita arterial. Mas esse processo chega uma hora que ele vai ter que ser estipado, né? Vai ter que ser curado. O processo inflamatório? Ou ele pode sobreviver? Tem os pacientes que a gente chama assim, os pacientes cronicamente inflamados. Tem os pacientes que são cronicamente inflamados, né? E eles é um processo inflamatório generalizado. Ele tem inflamação nas artérias da perna, na artéria do rim, né, na aorta, no coração, nas artérias carótidas. Por isso que um dos espelhos do coração é a carótida aqui. Por isso que é importante investigar. Na prova, todo cardiologista investiga também a placa na carótida. Se você subir ali, você já tem um processo inflamatório. Esse punhado de processo inflamatório que você falou aí, exames detectam isso? Exame de laboratório? Não. O fator de risco maior quando você tem um dos exames que altera, que a gente chama proteína C reativa aumentada. É uma proteína inflamatória que você pode identificar e falar assim, esse paciente tem um processo inflamatório, né? Mas ela é inespecífica do lugar. A ferritina também é um marcador inflamatório, né? De processo inflamatório. Esses pacientes que são, por exemplo, o clássico paciente que é inflamado é o paciente hipertenso, com obesidade importante, diabético. Esse é o paciente classicamente inflamado. Ele tem risco maior de aterosclerose em qualquer lugar do corpo. Um bom recado para você deixar é não perca tempo com suspeita de AVC. Acho que esse recado é igual a gente não faz, porque hoje tem nos principais hospitais da cidade tem protocolo de AVC, na universidade tem uma sala de tratar AVC, uma sala só específica. Eu acho isso importante você comentar, que tem uma unidade de urgência só para atender AVC. Né? Acho que isso é importante comentar. Concorda? Sim. Manda bala. Então, pode entrar na resposta. Bom, eu acho que assim, uma mensagem importante para a gente deixar aqui na nossa conversa, né, é aquela que, assim, quando a gente, tratando de urgências neurológicas ou cardiovasculares, o ponto mais importante é o desencadeamento da resposta de ajuda, né? Então, você identificar precocemente a doença, identificar precocemente o problema e buscar ajuda. E no caso do AVC, o importante é a educação da população para que todos saibam que uma perda súbita de alguma função neurológica, né, uma perda súbita de força, de fala, de qualquer função neurológica, tem que ser tratado como uma emergência. Então tem que ser levado imediatamente ao hospital, tem que buscar, hoje em Uberlândia a gente tem capacidade de atender as urgências neurológicas em praticamente qualquer um dos hospitais. Então uma perda súbita de função não se deve aguardar, ou uma cefaleia, né, uma dor de cabeça súbita de forte intensidade também, né, que é o principal sinal de alarme para os AVCs hemorrágicos, que a gente chama de cefaleia ou dor de cabeça entrovoada, né? Aquela dor de cabeça súbita, conhecida como pior da vida. O paciente teve uma dor de cabeça súbita de forte intensidade, diferente de qualquer outra que já teve, ou teve uma perda súbita de função, uma perda neurológica súbita, isso é igual a uma urgência neurológica, tem que ser vista imediatamente por um médico, não se deve perder tempo com isso. Ou levar ao hospital, ou chamar ajuda, seja por qualquer um dos tipos de atendimento pré-hospitalar que a gente tem na cidade. Eu acho que esse é o maior recado que a gente tem que dar quando a doença já estabeleceu, né? Acho que o recado está dado aí para a parte neurológica e às vezes um comentário adicional no paciente. Às vezes o paciente está de boa e começa a ter uma desorientação. Às vezes a disfunção pode ser só uma desorientação temporoespacial. Como se tivesse esquecido. Súbito, de uma vez. Perdeu, estou desorientado, confusão mental. É um dos sinais de indicação de disfunção cerebral, né? Então tem que ser avaliada de imediato. E uma das coisas que a gente, assim, teve a doença, procurar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Na unidade de saúde. Não ficar com a dor, vou ver se isso passa. Porque depois, às vezes, pode ser, primeira vez, às vezes não chega no hospital. Né? E quando o paciente chega no hospital, a mortalidade diminui muito por infarto ou por AVC. Que aí você vai receber o tratamento adequado no tempo hábil.
Além de tudo isso, o maior recado que a gente tem para a comunidade aqui, que são doenças que são muitas vezes previsíveis. A gente não tem condição de prevenir uma malformação arteriovenosa, que pode levar a infarto. Isso não tem jeito. Uma anomalia de coronário não tem jeito, né, que pode levar a infarto. Arritmia, doenças arritmogênicas do coração em si, também não tem jeito de prevenir. Mas as outras, toda a gente tem. Então é prevenir aqui. Cuidados de saúde alimentar. Não fumar, gente. Puxa vida. No mundo de hoje, aumenta em 5 vezes, né? o cara fumar hoje é uma prova de descaso para consigo mesmo. A gente entende que dá prazer à pessoa que fuma, mas ela tem que buscar ajuda, ela tem que ter esse saber e buscar ajuda para parar. Hoje os cardiologistas têm expertise para ajudar nisso. Hoje tem tratamento medicamentoso, tratamento psicológico. Merece o investimento. O tabagismo é uma tragédia humana. E a própria força de vontade. E o que mais me deixa triste no ambiente universitário hoje, nos jovens, os caras fumam até pito de palha, com muita... É um Agora absurdo. tem o cigarro eletrônico. Cigarro também, eletrônico. né? É umas coisas assim que... Isso é removível. Esse fator de risco ele é removível. Né? Você não remove o risco da hereditariedade. Não tem jeito. Você tem fator familiar positivo, você tem um risco adicional. Mas você não tem jeito de mexer. Mas o que a gente dá para mexer, tem que mexer. Cuidar da saúde é uma saúde global. Alimentação, atividade física. E os benefícios da atividade física são muitos. Além, né, você está ganhando... E é prazeroso, né? E é prazeroso. Né? Eu acho isso muito importante, que a gente prevenir antes de chegar aqui comigo, mas o Bruno. Agora que chega, a gente tem que agir rápido. Mas a gente vê que muitas causas davam para ser evitadas. Né? Então isso é muito importante. Muito bom. Doutor Bruno, doutor Vilmar, foi um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Agradeço muito a vocês em nome do nosso público, do nosso pessoal que nos acompanha, pelo belo conteúdo que vocês acabaram de passar para todos nós. Viu? Mas sempre que puder contribuir, é um prazer da nossa parte. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Prazer. Eu não A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência.